Olá pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas de calendário econômico. Hoje irei falar sobre o CPI, o Consumer Price Index, ou IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor. Nós iremos hoje focar nos Estados Unidos, por isso que estamos falando sobre o CPI. Falaremos sobre o Brasil e IPCA em outra aula. E primeiro definindo o que é o CPI, né, para quem não sabe. Ele é um índice de inflação que vai medir a variação dos preços pagos pelos consumidores por bens e serviços. Ela vai em consideração o preço de alimentação, moradia, transporte, serviços médicos, energia, etc. É importante dizer que existe o CPI amplo e o Core CPI, ou o núcleo do CPI. O que é o núcleo? Ele vai medir a variação dos preços, só que ele vai excluir itens voláteis, que é a alimentação e energia. Tá? Esses itens, por ele ter uma variação do seu preço muito volátil, para tirar esse ruído, existe o Core CPI, que é a medida de Core CPI. Tá? E para que é importante avaliar o CPI? Qual o papel dele, né, na vida do trader? Bom, o CPI ele serve para a gente ver qual vai prever ou tentar prever quais serão os passos da autoridade monetária, do Banco Central, na condução da política monetária. Por quê? Porque a taxa de juros ela está intimamente ligada à inflação, certo? E o Banco Central ele tem a função de controlar a inflação. Ele precisa manter a inflação estável. E para fazer isso, ele usa o quê? Ferramentas de política monetária. E no caso, ele utiliza a taxa de juros exatamente para o quê? Diminuir ou aumentar a atividade econômica e de modo também a manter a inflação sob controle. Então, por exemplo, quando nós temos uma inflação alta, a inflação que está subindo cada vez mais, o Banco Central vai tender a subir juros exatamente para diminuir o nível de liquidez, ou seja, de dinheiro disponível na economia, para que a atividade econômica ela diminua e a gente consiga controlar a inflação. Bem, mas mais precisamente, como é que isso funciona? O CPI ele vai ver, por exemplo, se o Fed, por exemplo, vamos avaliar agora, o que está acontecendo? O Fed está subindo juros. Por quê? Porque a inflação está alta. Então, se sai um dado de CPI alto, acima das expectativas, por exemplo, o que a gente avalia? A gente avalia que o Banco Central, na sua próxima reunião, né, o Fed, ele tende a dar mais um aumento de juros, talvez até um aumento de juros mais agressivo para tentar controlar essa inflação. Caso, por exemplo, a inflação comece a controlar, os dados comecem a vir menos elevados, ou até tenhamos redução na inflação, assim, uma deflação, a gente pode avaliar que a política monetária está fazendo efeito e, portanto, não haverão mais altas de juros, ou o passo, o ritmo da alta de juros vai ser menor. Assim como num período de diminuição dos juros, ou seja, de queda dos juros, quando a inflação começa a subir, a gente começa a avaliar o quê? Que a atividade econômica está subindo, está crescendo, e os estímulos monetários eles vão começar a se reduzir, vão começar a ser reduzidos pelo Banco Central, porque o objetivo, que era aquecer a economia com política monetária, está sendo atingido. Bem, então é basicamente esse o contexto macro que é observado pelo CPI. E como isso reflete nos ativos? Veja, bom, se eu tenho um aumento do CPI, logo eu posso prever que vai haver um aumento de juros, certo? E se ocorre um aumento de juros, automaticamente, por exemplo, para haver uma valorização da moeda. Por exemplo, nos Estados Unidos, se o CPI vem alto num contexto de alta de juros, é natural que o mercado projete que pode haver mais alta de juros e talvez até juros mais agressivos. Logo, o dólar tende a se valorizar. Por que o dólar tende a se valorizar? Porque os juros lá nos Estados Unidos estão mais atrativos e logo deverá haver um fluxo maior de dinheiro, de dólares, para o mercado americano de renda fixa. Caso o CPI venha
menor, por exemplo, há a tendência de que não haverão tantos, não haverá uma alta de juros tão forte, ou talvez até uma acomodação da alta de juros, e logo há a tendência de que haja uma maior busca por risco de ativos de risco, como ativos de bolsa, e pois já não há tanta atratividade assim na renda fixa, enfim, e então há a tendência de mercados emergentes, por exemplo, terem suas moedas valorizando, como o real, e por quê? Porque os investidores eles vão buscar rendimento já em outros ativos que podem oferecer maior retorno. Vamos mostrar isso na prática. O CPI saiu hoje, então eu tenho um exemplo aqui para já mostrar. Tá? Vamos lá. Por exemplo, o nosso CPI ele saiu hoje. No momento que saiu o CPI, aqui nós temos o índice dólar, certo? Que é o índice que vai medir a força do dólar contra as principais moedas desenvolvidas. E a gente verificou o que? Exatamente quando saiu o CPI, porque ele veio alto, nós tivemos um movimento de fortalecimento do dólar no mundo. Né? Logo após, o mercado ele digeriu um pouco essa informação e acabou devolvendo seus ganhos, mas fazendo uma realização ali de fato. Mas, no momento, ocorreu uma alta do dólar exatamente por esse dado ter vindo forte ainda, certo? Mas depois, quando se avalia um pouco melhor, e eu vou já mostrar aqui o dado em si, a gente vê que há motivos também para essa acomodação aí da alta. No mesmo momento, quando ocorreu essa saída do dado, o CPI veio alto, a gente vai ver que os juros de 10 anos dos Estados Unidos subiram junto, exatamente mostrando a correlação muito forte, que eu já mostrei em outra aula, tem fundamento para essa correlação entre inflação e juros, tá? É um fundamento econômico, de fato, e você verifica que o juros de 10 anos também, ele subiu exatamente na hora que saiu o nosso dado. Por quê? Porque há uma correlação entre inflação e juros, né? Não só o de 10 anos, como toda a minha curva de juros nos Estados Unidos, ela subiu, certo? Ela teve uma elevação dos seus juros, exatamente com a perspectiva de que o Banco Central talvez vá ter que subir mais ainda juros por mais tempo para poder controlar essa inflação que está aí. E onde é que como é que a gente vê esses dados? A gente pode vir aqui no Investing e na hora que sair os dados, né, a gente vai ter aqui IPC nos Estados Unidos, 9,5, ele veio sem ser o núcleo, o IPC em si, ele veio 0,3, o IPC mensal, ou CPI. Se a gente avaliar na série histórica, veio bem menos que no mês passado, que tinha vindo 1,2. Isso explica um pouco do fato de o mercado ter subido rapidamente e devolvido, porque se avalia que houve uma diminuição mês a mês da alta da inflação. Porém, no comparativo anual, em 12 meses, a gente avalia que a inflação ainda está alta. A projeção do mercado era 8,1 e veio 8,3 no acumulado de 12 meses, ou seja, de abril do ano passado até esse ano, abril de agora, nós temos essa inflação de 8,3%. Então, o mercado, primeiro, ele avalia esse dado, ele sobe, porque a inflação ainda está em níveis históricos de 40 anos, mas aí como a gente verifica que ocorreu uma diminuição bem significativa de um mês para outro, pode ser que nós estejamos aí no cenário já de talvez dar certo, o Banco Central esteja começando a atingir seu objetivo, talvez não, fica a incerteza. E onde você pode pegar o relatório completo é no site do BLS, que é o Bureau of Labor Statistics, nos Estados Unidos. E você vem aqui em PDF, você vai pegar o relatório completo PDF, e aqui você vai poder acessar todo o relatório. Esse relatório é gratuito, está disponibilizado. Você vai ver exatamente, se você quiser fazer uma análise mais criteriosa, o que é que subiu, qual foi o preço que subiu, qual foram os itens, o que também houve diminuição dos preços, para que você possa fazer sua análise. Mas, no grosso modo, se você está operando,
quer saber mais ou menos ali a correlação entre o CPI e os juros, é essa. A gente vai ter um CPI forte, então a gente vai ter uma alta de juros, e essa alta de juros ela acaba aqui levando impacto para o mercado de câmbio, como a gente avalia aqui, né? O DXY fortaleceu muito, chegou a bater aqui, que no caso é os juros, tá? Os juros automaticamente subiu, se a gente olhar os 10 anos, subiu forte, com esse dado de inflação, com correlação direta, e a gente avalia aqui, por exemplo, o nosso dólar, ele fortaleceu imediatamente, com aquele dado de 8,3%, acima das expectativas e em níveis muito altos, níveis históricos, e ao mesmo tempo a gente verificou exatamente na saída do dado uma queda da bolsa americana, da S&P, muito forte. No entanto, quando a gente avalia aí que a queda mês a mês, houve uma queda, né, da inflação mês a mês de 1,2% para 0,3%, isso já começa a trazer mais um pouco de ânimo para o mercado, tá? Então, basicamente isso, é assim que funciona, grosso modo, as relações entre o CPI e os ativos. Quem tiver mais curiosidade, eu deixei os links para acessar os dados no slide que eu vou postar lá no canal do Telegram, assim como o slide dessa aula, né, com a definição de CPI, enfim, eu vou deixar isso aqui lá no canal do Telegram. Você acessa lá e pega esse arquivo. Tá? Obrigado e até a próxima.